Sou Guilherme Vining, host do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam. Estou aqui hoje com o Marcelo Vidigal, um parceiro de bastante tempo já, né? Prazer, Gui. E desde a época de Vivo, da prática aqui, várias jornadas em conjunto. É um prazer muito grande ter você aqui, te agradeço pela presença. Prazer é meu. É isso aí. O Marcelo, ele é um especialista, né? A Sales Impact, ele é CEO da Sales Impact, né? Sócio, fundador e CEO da Sales Impact, que é uma aceleradora de vendas B2B, né? Que unifica aí competências de digital growth e geração de demanda e, enfim, canais. Tá há bastante tempo nessa jornada, né? Mas acho que o Marcelo, acima de tudo, eu considero um cara entusiasta aí de inovação, né? Um cara que está na vanguarda sempre dos conceitos aí de tecnologia aplicado a marketing, vendas B2B, né? Ele é um especialista em vendas B2B. E aí, Marcelo, a primeira pergunta que eu te faço, né? Eu sei que você está sempre nos eventos de ponta todo ano, você acabou de vir do Web Summit aí. Queria que você contasse um pouco para a nossa audiência, um pouco das novidades, o que está se falando, o que você traz aí de novidade para a gente. Legal, Gui. Bom, esse ano eu acho que eu tive em dois eventos principais, acho que um Web Summit, que é uma visão mais ampla, né, de inovação, e tive num especializado em vendas e marketing B2B, então quero trazer um pouco de cada um dos dois. Legal. O Web Summit faz um mês, então obviamente o tema era AI, né, dominou o evento, não tem dúvida nenhuma, né, e aqui eu vou tentar sair um pouco daquela obviedade, né, que hoje qualquer um fala, não, AI não vai tomar o emprego de ninguém, na verdade quem vai tomar seu emprego é o cara que sabe usar AI versus o cara que não sabe usar AI e tal, que é uma dicotomia, acho que muito simplista sobre o papel da AI, né, como substituindo alguma coisa. Então eu vi um termo lá que eu gostei bastante, que em vez de falar em Artificial Intelligence, fala assim Augmentation Intelligence. Né? Que legal. Eu gostei, que é como você consegue realmente usar a inteligência artificial para aumentar capacidades, né? Fazer mais, né? Produzir muito mais com menos. Então eu gosto dessa abordagem mais do que a da substituição. Mas acho que tem um passo ainda mais à frente, que é a capacidade que a inteligência artificial, na verdade, tem de criar coisas completamente novas e novas maneiras de fazer coisas que não existiam antes. Então não é nem substituir nem aumentar, mas também reinventar algumas coisas, né? Então, uma coisa que me chamou muito a atenção, né, lá no Web Summit, sempre tem um tema de Software as a Service, é um dos temas principais, né? Muitas empresas que estão lá de Software as a Service participam desse evento, e um dos caras trouxe um negócio que me surpreendeu e eu achei que faz sentido, que é a indústria de Software as a Service é uma indústria que está correndo um risco sério de disrupção com a inteligência artificial e principalmente com os agentes de AI. Por quê? Porque se você pensa numa plataforma de Software as a Service, ela normalmente é uma camada que está acima de uma base desestruturada de dados que ajuda a organizar esses dados e ajuda a tocar processos de gestão, Claro. Especializados que aquela ferramenta faz. A partir do momento que você tem um AI agent que consegue ir na base desestruturada de dados direto, extrair o que ele precisa e operar coisas e processar coisas, tocar atividades até, né? E além, essa camada que faz esse papel de organizar e processar pode não fazer mais sentido, né? Isso quer dizer que todas as empresas de software as a service, todos os modelos estão em risco? Não. Mas quando você pensa quanto mais especializada é a ferramenta de as a service, mais em risco ela está de um AI agent fazer o trabalho dela sem você precisar da ferramenta. Faz sentido. Então isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Então daí não é nem o AI substituindo o humano, é o AI substituindo outra ferramenta. Outra ferramenta, o próprio software, né? Outra coisa, outra visão que... Aí num podcast que eu estava ouvindo outro dia, uma entrevista do Mark Andreessen, lá da Andreessen Horowitz, né? E ele falou que ele teve uma ideia também interessante, que foi... eu tenho agora com as discussões de AI, e obviamente eles são dos VCs mais importantes do mundo, eu tenho visto muitas empresas pegando produtos antigos, né? Digo antigo, mas produtos atuais, e vendo como eles conseguem aumentar essa capacidade com AI. Ele falou,
tudo bem, acho que dá para fazer algumas coisas, mas é quase como se você pegar um bolo pronto e acrescentar uma outra farinha depois. O bolo já está pronto. Na verdade, as grandes inovações vão vir de você já usar a farinha de AI na montagem do próprio produto, que isso te permite fazer uma reengenharia de um produto muito diferente, né? Então, acho que essas coisas, muito maior a mudança. Então, essas coisas ligadas à AI que me chamaram a atenção e que acho que sai um pouco do lugar comum das conversas aqui mais de substituição. E quando a gente fala desses eventos e tal, o que você está trazendo de inovação para o teu negócio, para as tuas operações aí? O que vocês estão trabalhando mais de inovação hoje? Com AI, a gente está trabalhando em algumas frentes, mas tem uma que já é concreta, que a gente já está usando e já está entregando resultados. Como a gente é uma empresa, um dos nossos entregáveis importantes são oportunidades qualificadas de vendas, novos negócios, novos leads e tal, no B2B. Uma das grandes dores que existem nesse processo é a transferência do lead da equipe do time de marketing, do time de geração de demanda para o time de vendas, né? Essa transição, historicamente, ela tem um ruído. Muitas vezes, na maioria das vezes, grande, né? Qual é esse ruído? Quem está gerando o lead defende que aquilo é uma oportunidade de qualidade, né? De qualidade, que tem ali um potencial de negócio, né? E muitas vezes a área de vendas que recebe aquele lead critica dizendo que aquele lead não é bem qualificado, não tem uma oportunidade de negócio real, etc. Né? Onde que está a verdade? A verdade é que a gente não sabe onde está a verdade. Né? A gente vê coisas extremas que são muito claras, oportunidades realmente mal qualificadas que vão parar em vendas, mas a gente também vê casos da área de vendas que recebe uma oportunidade e não sabe trabalhá-la adequadamente, desenvolvê-la e depois coloca a culpa na conta de quem gerou. Né? Mas a verdade é que 90% dos casos não são casos extremos onde você consegue qualificar de uma maneira tão clara onde teve o problema. É uma grande zona cinzenta onde entra um imponderável e uma subjetividade bastante grande. Então a gente já vem treinando uma AI nossa que a gente construiu, quer dizer, não é nossa, mas usando as ferramentas de mercado, as plataformas de mercado, mas treinando essa AI para cada projeto, não um treinamento genérico, mas para cada projeto que a gente tem, para que ela tenha a capacidade de trazer em 100% dos leads gerados uma avaliação mais objetiva daquela oportunidade com um score e com mesmo uma pontuação. Né? Então, isso está dando um super resultado. Primeiro, porque como a gente é fornecedor e tem que entregar um lead de qualidade, primeiro já elimina o meu risco de entregar um lead ruim, porque pode acontecer. Claro. Eu não consigo controlar 100% do trabalho humano aí, né? de todos os meus times. Né? Então eu já consigo avaliar e falar, opa, não atingiu o critério mínimo, não vai para o cliente. Né? Então isso já me ajuda muito. A segunda coisa que ajuda é que fica mais difícil para o time de vendas criticar uma oportunidade quando ela vem com um score claro, definido, bem explicado e tira oficial. Um pouco da subjetividade tira da história, a subjetividade também. Nossa, fantástico, né? Isso. Então isso é uma coisa que a gente vem fazendo, os clientes têm gostado muito e a gente tem ido até um passo além, que é muito interessante. Em alguns casos, a gente tem aplicado a mesma metodologia para avaliar a primeira reunião do time de vendas do meu cliente com o potencial prospect dele. Então, a gente não só está dando informações sobre a qualidade do lead que nós geramos, mas também sobre a qualidade da primeira interação pelo próprio time de vendas dele. Estamos gerando um segundo score para validar o quanto que essa oportunidade é real mesmo no segundo momento, mas principalmente se o time de vendas passou pelos aspectos principais necessários para qualificar aquela oportunidade. E aí melhor. Isso acontece como? Você consegue monitorar, ou seja, está gravada a reunião de vendas que o executivo faz? A gente precisa ter acesso à gravação ou do Teams, ou do telefone, etc. Tá bem tranquilo. Mas hoje em dia é super tranquilo. Entendi. Nossa, muito bom isso. E a gente acabou já entrando aqui um pouco na aplicação que você está fazendo, mas acho que é legal também para a audiência aqui, né? Muitos provavelmente conhecem a Sales Impact, mas para quem não conhece ainda o que a Sales oferece para o mercado, conta para a gente resumidamente que linha vocês estão atuando, né? Eu sei que você, ao longo do tempo você foi
ajustando esse escopo, né? Amadurecendo. Então acho que hoje está muito mais maduro aí, com uma clareza muito grande do que você faz, eu sei disso. Mas conta pra gente um pouco mais do que a Sales faz. Tá bom, eu acho que para contar o que a gente faz, eu preciso começar com a nossa tese. Tá? O que a gente... meu sócio, que a gente vem montando já há algum tempo essa história, e como você disse, a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando até o nosso próprio Product Market Fit, né? O que eu vejo já há uns 2, 3 anos e continuo vendo, e essa minha opinião vem se consolidando, para cada vez mais eu acho que a gente está no caminho certo. O processo, e falando de vendas, marketing B2B, tá? Claro. Marketing e vendas B2B são disciplinas que vêm ficando mais complexas, né? Vamos dar um passinho para trás aí, você viu muito bem essa história aí. Pensa 5 anos atrás, né? Uma empresa de vendas B2B, vamos tirar os outliers ali, talvez estruturas muito grandes e tal, mas empresa de B2B, marketing. O que era o marketing numa empresa B2B? Fazer alguns eventos no ano, ter uma agência de PR, ter uma empresa de marketing e comunicação que dá um tapa no site, cria o folheto do produto e tal. Isso não é muito longe, isso é 5 anos atrás, né? Onde que a gente está com marketing hoje para o B2B, né? É tudo muito digital, né? Com muitas ferramentas disponíveis. Você tem, inclusive, hoje um tema que é MarTech, né? Tecnologias de marketing surgem a todo tempo, todo mês tem uma ferramenta nova. Você tem todos os algoritmos das mídias sociais, né? Você tem que estar gerando conteúdo constantemente, conteúdo relevante, porque a cacofonia no mercado é enorme. Então você pensa hoje, aquele marketing B2B que às vezes você resolvia com uma gerente plena de marketing que faz os eventos, faz o PR e tal, como é que você resolve isso hoje? É muito mais necessidade de competências e muito mais entregáveis que você tem que colocar no mercado. Você não consegue fazer isso mais com estruturas internas sem o bom apoio de fornecedores externos. Parceiros especializados. Parceiros especializados, exatamente. Vamos pensar em vendas agora. Como é que era o time de vendas B2B também tradicional? Você viveu muito essa história. É quase que um departamento de RH. Recebe a moçada na segunda-feira, vamos lá, bola para frente, motivacional, uma espécie de cenoura atrás, cenoura na frente, com aquela história toda, né? E vamos correr atrás de negócio e tal, sai todo mundo andando, fazendo visita, batendo pé, visitando o cliente, o mesmo cara prospecta, o mesmo cara cada um de um jeito, faz né? uma proposta, cada um faz de um jeito, o mesmo cara que faz hunting faz farming, aquela história de até só ter faca no dente. E como é que o mercado se vem se consolidando e como é que as teorias vêm mostrando? Que você precisa segmentar esse processo de vendas, né? Você tem um processo de prospecção, você tem um processo de pré-vendas, tem um processo de conversão, depois que o cliente já está indo de casa, um processo de cross-selling, upselling. Isso requer times diferentes, com modelos de gestão diferentes, com ferramentas diferentes, tudo diferente. Então também uma área de vendas dentro de uma empresa B2B, que era uma coisa simples, também virou muito mais complexa. Você tem o field sales versus o inside sales, tem toda essa história. Então a nossa tese está cada vez mais complexo, e as empresas cada vez mais vão precisar de empresas, fornecedores especializados que entregam uma solução. A gente é uma empresa que integra soluções. A gente entrega o que ele quer, que no final das contas é a nova oportunidade de negócios, mas toda essa parte de traçar as táticas, estratégia do cliente, mas montar as táticas, as atividades, alocar time, processo, ferramenta, dados, é desse integrador que é o que a gente acredita. Conteúdo também? Conteúdo também, em muitos casos sim. Então isso é o que a gente faz. Eu acho que então você tem 2 caminhos que o mercado está indo para terminar essa história. Um é muitos fornecedores que entregam pedaços e deixam para o cliente integrar tudo isso e fazer isso dentro de casa e juntar e estar antenado e ter time com competência para fazer isso. E uma parcela de mercado vai rodar assim mesmo. E você tem uma empresa como a nossa que está na outra tese. Que é cara, não service. Tenta integrar tudo isso, fazer dentro de casa, passa para alguém especializado fazer e compra o resultado. E não monta a operação e fica tentando lidar com essa complexidade. Entendi. E assim, mas tem situações que você acha que a empresa pode até ter porque tem empresas, a gente vive na consultoria muito a situação, às vezes a empresa é muito resistente a
terceirizar alguns pedaços da operação. Então ela quer ter lá uma área de, sei lá, de SDRs ou BDRs lá internamente. Isso pode fazer sentido para a empresa ter um pedaço interno e vocês conseguem conviver com esse modelo? Eu acho que faz sentido, sim, dependendo muito da situação, né? Porque quando a gente fala de... Vamos falar de inside sales, né? Então, porque inside sales é o conceito tradicional de vendas internas, né? Mas quando se fala de inside sales, cada um tem uma leitura do que é. Eu vou te dar já exemplos muito diferentes. Tudo é inside sales, mas é muito diferente. Uhum. Primeiro, então vamos dizer, eu vou ter um time interno de vendas que cuida de uma carteira atual de clientes minha, que é uma carteira num Pareto B e C, que para ser mais otimizada, o custo de aquisição é um cliente menor, de frequência menor, ticket médio menor. Então eu vou trabalhar isso com vendas internas para me dar um custo de aquisição e de recorrência melhor. Essa é uma típica operação que faz muito sentido estar dentro de casa. É um cliente que já é seu, já está na sua carteira, você já tem todos os processos e tal. Pode ser outsourced também? Pode ser outsourced, e eu acredito que outsourced vai dar um resultado tão grande como o insourced, porque o outsourced ele pode trazer ferramentas, ter muito mais agilidade em contratação, gestão, numa série de coisas. Então assim, fazer bem feito é o desafio. Dá para fazer dentro de casa mal feito e dá para fazer bem feito. Mas faz sentido estar dentro de casa numa empresa que faz essa opção. Eu acho totalmente razoável. Né? Aí você pensa num time de inside sales que não é mais um time de farmer que está tocando uma carteira de clientes dentro de casa. É um time de closers. Né? De novo, o desafio é fazer bem feito. Dá para fazer bem feito dentro de casa? Dá para fazer bem feito dentro de casa. Porque como é um trabalho de conversão, de closing, principalmente se você está falando de soluções mais sofisticadas, é um processo de venda mais técnico, mais especializado, tem um conhecimento específico, é uma equipe de vendas mais sênior e tal. É uma vantagem competitiva você ter uma equipe dessa especializada, bem remunerada. Faz sentido estar dentro de casa, sim. Acho bastante razoável. Só que quando você vai subindo no funil, Guilherme, vai chegando mais perto do processo de hunting, né? E não no processo de closing ou de farming, o que a gente tem visto é que este processo de hunting, que tem duas etapas na minha visão, uma etapa de sales engagement, que é uma etapa que, cara, como é que eu busco novos clientes, como é que eu encontro, como é que eu trago esse cara para a mesa, como é que eu gero esse interesse e como é que eu qualifico de uma maneira inicial se ali tem uma oportunidade. Tá. E você tem o trabalho de sales development, que é um pouquinho mais além, onde você vai se aprofundar mais naquela oportunidade, etc. Esses dois negócios, eles são hoje, na nossa visão de quem está no mercado operando isso o tempo inteiro, falando com um monte de empresas, cada vez mais especializados. Né? Isso é menos um jogo de talento e muito mais um jogo de especialização, processo e metodologia. Entendi. Então a gente acredita que uma empresa especializada como a nossa fará sempre muito mais melhor do que o próprio cliente. Tá certo. Então tem que ver que tipo de solução, depende do negócio, que estágio, que tipo de negócio, mas eu não tenho dúvida que o processo de outsourcing será crescente e as empresas vão chegar lá. Assim como já chegaram, eu vou fazer uma analogia aqui com tecnologia. Quando você olha hoje tecnologia, né? Quanto que é outsourced? É muita coisa outsourced. Né? Se você falasse com essas mesmas empresas há 10 anos atrás, não, como eu vou fazer isso outsourced e tal? Então, olha a quantidade de provedores de serviços que você tem hoje que entregam justamente o que eu estou montando aqui na área de marketing e vendas. O cara entrega o software junto com o time, com o serviço e dá para o cara e coloca o negócio dele na nuvem. Né? Então, um exemplo de milhares de exemplos. Né? Então eu acho que a gente está indo para esse caminho, essa é a nossa tese e eu acho que ela vai ser vencedora. Não serve para todo mundo, mas muita gente vai por esse caminho, eu acho. Legal. Tem uma confusão ainda que a gente vê, por incrível que pareça, né, em alguns clientes, que a gente percebe que assim, a gente tinha lá, falando um pouco de passado, que nem você falou, 5, 10 anos atrás, você tinha um televendas, que até tem uma imagem até meio negativa para muita gente, né, como experiência própria até de consumidor, pessoa física, não estamos falando de B2B, mas... Então você tinha o conceito de televendas e o pessoal de field sales, que era o que tinha na época, né? Aí veio uma pandemia,
que até acelerou muito alguns setores que achavam que não conseguiam fazer vendas remotas de coisas um pouco mais complexas. Acho que a pandemia ajudou a acelerar um pouco isso por razões óbvias, né? Sim. Mas você comentou comigo um dia num almoço que nós tivemos, que isso ficou muito marcado para mim, teve também, por outro lado, um certo desgaste de contato com as pessoas de mecanismos meio tradicionais. E colocou o desafio que tem hoje de conseguir aumentar driblar um pouco isso e ter outros processos e ferramentas para que você consiga ter taxas de contato, vamos dizer, né, de acesso aos prospects, né? É fato isso? Como é que você tem visto essa evolução do... Sim, é fato. E gente fazendo mal pode estar prejudicando a experiência que todo mundo tem, né? Sim. Bom, eu trabalho com as ferramentas novas, mas eu sou old school, né? Então eu não compro essa ideia de que dá para fazer tudo virtual, tal. Eu acho que tem muita coisa que o presencial faz sentido, tal. Mas a verdade é que, goste eu, você ou não, e a pandemia acelerou isso, mostrou-se que é possível fazer boa parte de qualquer processo de vendas de uma maneira mais virtual, né? E aí, o que se gerou, né? Foi criado todo um mercado em cima disso, né? De empresas de software, empresas de consultoria, empresas de treinamento, empresas que vendem livro e etc, né? E essa indústria toda, que ela vem, qual é o que elas vêm advogando, né, evangelizando o mercado? É assim que você tem que fazer, eu te dou a receita do bolo, eu te dou as ferramentas e esse é o caminho, né? Eu acho que ela está certa no sentido de dizer que o caminho é esse, eu acho que a metodologia, ainda que tenha pequenas diferenças de uma metodologia para outra, todas estão corretas no sentido de você usar mais tecnologia, segmentar os perfis, como eu falei aqui antes, tipo de gestão, tudo isso. Mas a verdade é que fazer bem feito é um desafio, né? O que está no livro... A execução é difícil. A execução é a história, né? Da execução ainda continua valendo, e você vê isso nos seus projetos de consultoria certamente, né? Então a execução ela vale muito e poucas empresas conseguem executar direito. O que isso gerou? Gerou uma quantidade de times de inside sales, SDRs no mercado crescente, enorme, fazendo um trabalho ruim, né? E esse trabalho ruim está prejudicando a indústria toda, porque isso está afastando os potenciais prospects, né? Hoje eu recebo, você recebe, provavelmente qualquer um dos que está ouvindo aqui, pelo menos uns 2 contatos no LinkedIn tentando algum approach para vender alguma coisa. Faz uma análise. 90% deles é para vender alguma coisa que você não tem perfil para comprar e muitas vezes você não é a persona dentro da empresa que é responsável pelaquela compra. Então, as pessoas não estão mais respondendo mensagem, não estão mais respondendo contato no LinkedIn, né? Estão evitando atender telefone, toda essa história toda. Isso quer dizer que é impraticável fazer esse trabalho? Não. O que houve foi uma queda da eficiência. Só que quando há uma queda dessa eficiência, você precisa, para ter resultado, ser muito mais produtivo. Porque a sua taxa de eficiência caiu. E aí faz muita diferença quem tem metodologia, usa as ferramentas corretas, quem consegue fazer uma cadência de aproximação com o cliente com várias ferramentas de uma maneira estruturada, combinada, com uma régua. Então é um outro jeito de pensar em relação ao passado. O que eu estou querendo dizer hoje? Se você montar... Tem um número do mercado americano, aqui a gente não tem no Brasil, mas no mercado americano eles têm número para tudo, né? Que diz que nos últimos 4 anos a eficiência dos times de inside sales caiu 46%. Tudo isso? E eu acredito nisso. Acho que no Brasil, inclusive, é maior, porque como a gente não tem um ecossistema tão profissional, eu acho que deve ter sido até pior, tá? Então não tem segredo. Ou você é muito profissional e muito eficiente, ou você não vai conseguir gerar a mesma quantidade de oportunidades que você gerava há 2, 3 anos atrás. A gente ouvia, né, muito assim, a inbound, outbound, então é combinar as coisas. Como é que vocês trabalham as campanhas hoje? Você tem que combinar, acho que em termos de inside sales, você tem no próprio inside sales você tem que combinar. Você tem que combinar
telefone, com e-mail, com LinkedIn, com WhatsApp, com tipos de conteúdos diferentes, complementares. É uma combinação de várias coisas. De novo, os números mostram que assim, quando você combina vários meios, você consegue 63% mais eficiência nessa geração de oportunidades. Só que você combinar esses meios exige ferramental e todo um processo de programação do seu ataque com Inside Sales, que, de novo, não é simples de fazer, né? Então, há 2 anos atrás, uma equipe que trabalhasse meio sem processo, sem as ferramentas corretas, mas fosse, vamos dizer, raçuda, conseguia compensar essa diferença na raça. Hoje, não mais, né? Agora, falando já das outras ferramentas, eu acho que todo o processo de geração de demanda no B2B, para mim, ele passa por 3 elementos. Ele passa pelo Inside Sales, pelo Outbound, que a gente já falou aqui, tem falado bastante, que é uma das nossas especialidades. Ele passa pelo Inbound, que é uma outra especialidade nossa, que eu não explorei aqui, mas de trabalhar campanhas digitais, orgânico, paid media, etc. Né? E ele passa pelos eventos. Né? Eles estão voltando e eles têm valor, principalmente quando você está falando de soluções mais sofisticadas, complexas, onde o seu mercado endereçável é menor, é mais de mercado enterprise, grandes empresas. Você precisa combinar essas 3 coisas. Vamos dar exemplos assim meio dramáticos, mas para ficar mais claro. Você não vai vender para o Itaú com inbound. Você não acha que o diretor de tecnologia vai dar um Google do Itaú, vai dar um Google vai comprar e te buscar no inbound e vai falar com uma empresa que ele nunca ouviu falar porque ele encontrou no inbound? Não vai, né? Se você quer penetrar numa conta como o Itaú, você vai ter que participar de eventos, encontrar o CIO, encontrar diretores, e você vai ter que ter uma equipe de prospecção bastante profissional e boa que vai encontrando caminhos de entrar dentro da estrutura do banco e cavando oportunidades para se apresentar, se homologar. Quer dizer, é um processo longo, até o dia que você vai ter acesso ao primeiro bid. Né? Então, o que você vai fazer com o inbound aí? Acho que muito pouco. Né? Vamos para o outro extremo. Você é uma empresa de software que vende uma solução as a service com um ticket, uma assinatura mensal de R$200. Né? Mas nunca você vai ter um custo de aquisição interessante com um time de prospecção inside sales outbound. É muito tiro no escuro para você chegar no cara correto, essa taxa de conversão para justificar um investimento para você ter um CAC, um custo de aquisição aí que justifique esses R$200. Né? Então, tudo tem que ser combinado. Né? E aí, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da solução, se faz uma combinação diferente. Você pesa mais numa ferramenta, pesa mais na outra, mas sempre tem que ter um mínimo de combinação dessas 3. Tá bom, legal. Muito interessante. Fala um pouco sobre ABM. O que é ABM? Muita gente também confunde alguns conceitos. Vocês trabalham com isso? Como é que... Sim, o Account Based Marketing ele é um conceito onde você trabalha você trabalha a prospecção desse cliente partindo de uma segmentação do perfil desse cliente, quase que one-to-one. Porque Account Based é baseado na conta. Né? Então é um conceito muito interessante, porque ele traz o conceito de Customer Centricity, diria assim, onde você está dando... Teoricamente, está olhando para aquele cliente, está identificando o que ele tem de único ou de característica e está customizando o seu approach, o tipo de conteúdo que você entrega para ele, a régua de comunicação que você vai fazer, os contatos, se você vai fazendo uma espécie de lead score e a partir dessas suas interações, esse cara vai sendo esquentado até o momento em que ele se torna uma oportunidade. Né? Esse é o conceito básico do ABM. Minha visão, de novo, de quem está na trincheira lá, porque a gente faz os trabalhos que a gente faz, a gente efetivamente tem os times que produzem as campanhas, que produzem, que fazem a prospecção. Então, assim, a gente é meio... Eu tenho lá, na minha estrutura hoje, 80 pessoas que, vamos dizer,
elas não estão lá do lado de Israel, elas estão meio que na faixa de Gaza, lá dentro, tentando fazer a penetração no cliente, né? O que a gente percebe do ABM? Ele é muito difícil de executar. Legal. A ideia é muito boa, mas ele é muito difícil de executar. É muito trabalhoso, né, para você conseguir dar esse nível de personalização. Você não tem tantos insights assim do cliente para conseguir personalizar do jeito que você precisa. E leva tempo, né? Leva tempo, né? E ele parte do princípio de que você vai ter os sinais e as respostas que você precisa, o que na grande maioria das vezes não acontece. Então, conceitualmente eu gosto, eu defendo, mas é difícil fazer e ele dá resultado. Não é para abandonar, mas também não é, na minha visão, eu não colocaria de jeito nenhum todas as fichas nisso. As minhas fichas para resultados de curto e médio prazo numa estratégia de ABM, porque não vai rolar. Você precisa ter, em alguma medida, uma estratégia de ataque que está mais sob o seu controle e menos no controle do tempo de resposta desse potencial cliente. Entendi. Essa é a minha opinião. Faz bastante sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para a nossa audiência aqui, quem tem um diretor comercial, um CEO que não tem uma operação de Inside Sales nesse momento, ou que começou a fazer e está internamente lá do jeito mais in-house, artesanal, sem as ferramentas, tudo que você falou aqui, qual que é a tua dica? Porque também sair do zero para alguma coisa, né? Para contratar uma operação, ou para seja fazer interna ou externa, tem um passo aí de investimento que tem que ser feito, né? Não é uma coisa que é de um dia para o outro também. Mas como é que você organizaria como sugestão, né? Para ele sair dessa situação e poder caminhar para evoluir nesse processo de Inside Sales? Eu acho que primeiro volta naquela coisa que a gente conversou há pouco. Acho que tem que ter muita clareza de qual é o desafio. Né? Porque tendo clareza do desafio vai te dar uma dimensão melhor do quanto você está preparado para fazer isso dentro de casa ou não. Né? Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa eu acho que tem que sair dessa dicotomia de outsourced versus insourced, o que é melhor, o que é pior. Não existe melhor ou pior. Provavelmente o melhor modelo é algum nível de combinação das duas coisas, onde essas operações andam juntas. O fato dela ser outsourced não quer dizer que ela é menos sua. Né? Às vezes, ao contrário, ela é até mais sua do que uma insourced. Porque uma empresa outsourced, inclusive, você consegue, por contrato, minimizar coisas como non-disclosure, confidencialidade, exclusividade. Né? Parece, às vezes, contraintuitivo, mas você, às vezes, perde 2 ou 3 profissionais da sua operação interna para um concorrente, isso vai te dar um dano muito maior. Levam tudo lá para um concorrente. Levam tudo, coisa que um outsourced você consegue, por contrato, organizar muito melhor. Outra coisa, o outsourced também, ele consegue te dar uma consistência maior, porque o ônus é dele de manter a operação rodando, manter determinados resultados, determinados KPIs funcionando, né? Então, essa coisa de que o outsourced é um desafio ou não, ou deveria ser evitado, eu não concordo. Eu acho que ele tem que ser combinado. Como eu acabei de dizer, se você vai ter uma operação de conversão por inside sales sofisticada, é muito mais difícil dar certo com o outsourced. Então, mas tem que quebrar essa dicotomia e ver qual é a melhor formação. A outra coisa é velocidade. Né? Se você está menos preparado, às vezes pode fazer sentido você trazer um outsourced. Eu já fiz projetos onde a gente trabalhou o primeiro ano, mostrou a tese que ela dá certo e depois o cliente internalizou uma parte daquele processo, porque uma parte daquele processo fazia sentido internalizar e continuou com outro com a gente. Então, também não é uma decisão definitiva de outsourced versus insourced, e sim de momento onde você vai calibrando essas coisas. Né? Mas tudo isso me parece que o cliente tem que olhar muito também para vocês e para os potenciais parceiros como parceiros, né? E menos como fornecedores, né? Porque eu acho que você falou aqui um pouco, tem de tudo, né? Tem gente que está fazendo um pedacinho, você que faz mais da cadeia como um todo. Às vezes a comparação entre as opções que tem no mercado é uma comparação difícil de fazer, né? Sim. Para o cliente, vamos dizer, né? Sim, ela é difícil.
E aí eu acho que também tem uma coisa que é essa coisa de quebrar um pouco alguns paradigmas, né? Por exemplo, eu acho que os times, tem muitas exceções, você está até mais bem preparado que eu para falar sobre isso e ver, mas na maior parte das empresas a visão de vendas ainda é uma visão tradicional, ainda é uma visão construída mais em cima de pessoas, menos em cima de processos, ainda é uma visão de que é melhor eu adquirir clientes trazendo às vezes um vendedor que traz uma carteira do que eu organizar um processo orgânico de aquisição. Tem mil questões. Então, normalmente, às vezes, a maior barreira é o líder de vendas. Entendi. Então, eu acho que um processo de transformação ele tem que partir de alguém que tem uma visão mais de longo prazo, mais estratégica, mais estratégica de construção de um novo modelo do que do cara que tem que e dá para entender o líder de vendas, hein? Muitas vezes ele tem que entregar o resultado do trimestre. Está sendo cobrado ali pelo então eu acho que tem que olhar para isso também. Mas eu digo também em relação a comparar fornecedores, por exemplo, preço, né? Fala assim, eu cobro, sei lá, tanto por visita, por reunião agendada. Só que se aquela reunião é de baixa qualidade eu não vou vender, no fundo eu tô sendo míope, né? Porque eu preciso ver o valor que vai gerar para mim, não o custo, né? Acho que as empresas ainda olham muito não que essa métrica não seja importante, mas ela é muito... Ela é meio cega, né? Ela é cega, mas é um problema difícil de você vencer, e você deve ver isso também nos projetos de consultoria que você vende, porque o custo é muito palpável e direto e óbvio na sua frente. O retorno sobre investimento é uma coisa que você colhe no futuro, né? Então, ou você dá essa decisão para qualquer tipo de serviço que você considere minimamente estratégico. Você tem que dar essa decisão para alguém que está mais comprometido com o resultado de médio e longo prazo. Se você der essa decisão na mão de quem tem um scorecard de curto prazo, você vai fazer uma contratação errada. Deu para compras que tem um scorecard de economia, vai vir um fornecedor ruim. Deu para vendas que tem um scorecard de bater a meta do ano e o cara está te contratando em agosto, desculpa, esse resultado de agosto não vai dar tempo. O cara vai tomar a decisão errada. Então eu acho que esse é o ponto-chave que muitas empresas não trazem a pessoa certa para a mesa para tomar essa decisão e com poder para fazer esse trade-off. Claro. Presos a esse paradigma, né? Mas tem que trazer alguém com poder para fazer esse trade-off. Outro dia a gente foi participar de um processo que quem estava chamando as cotações era uma trainee. Entendi. Não, fala, conversando com o diretor, desceu, foi parar na trainee. Ele falou, não, eu estou tomando umas cotações aqui. Falei, cara, para aí, não vamos nem continuar essa conversa. Como é que a trainee, que não tem ideia de qual é a estratégia da empresa, está tomando cotações? Então, assim, tem coisas bizarras nesse sentido, né? Tá claro. Não, muito legal. Acho que deu várias dicas aqui. Acho que eu queria explorar uma outra parte aqui do Marcelo, né? Pessoa e profissional, que você também é investidor, né? Você é mentor de startups, né? Você está em alguns grupos aí relevantes. Já está há bastante tempo nisso, né, acompanhando. Eu queria que você desse um pouco também a tua visão agora de como é que estão as startups no Brasil nesse momento, como é que está o investimento em inovação, né? Acho que a gente teve ondas de startup aqui. Eu queria que você contasse um pouco para a gente. A gente não está falando, não estou vendo muita gente falar disso mais tanto quanto a gente viu. Talvez a gente fale agora de inteligência artificial e não está falando mais tanto disso como a gente já falou no passado. Dá uma atualizada como está esse segmento. Olha, eu acho que a gente está num momento... Eu tenho, o grupo que eu faço parte, a gente tem 32 investimentos. Então a gente tem visto bastante coisa, né? Passa muito plano de negócios, muito pedido de investimento e as próprias investidas que a gente está trabalhando. Eu coordeno o grupo que é de smart, de growth mesmo. Então, quando tem uma mentoria de marketing ou vendas, normalmente vem parar no grupo que trabalha comigo e a gente apoia, né? Então a gente sente um pouco esse dia a dia das startups. Eu acho que o que eu tenho visto na prática? Eu acho que tem tido poucos planos de negócio realmente audaciosos e legais que você olha assim e fala, cara, isso aqui é inovador, brilha o olho a fazer. Tem poucos, tá? Tem muito projeto que é um
um requentado de uma coisa ou outra. E aí tem os erros, os erros, mas acho que as variáveis clássicas, né? Tem modelos de negócio que não tem um addressable market suficientemente grande para justificar uma escala que às vezes o empreendedor está colocando ali, que ele vai ter. Você tem o problema do Brasil hoje, com taxa de juros, etc. Então, obviamente, qualquer plano de longo prazo, quando você traz a valor presente, fica um desafio muito maior, né? Eu acho que tem empresas também que vão logo para captar um dinheiro e começam a queimar a caixa sem ter ainda um product market fit ainda muito redondo, né? Isso pode ser um problema porque ela vai ter que fazer uma segunda, uma terceira meio rápido e ela queima cap table antes da hora. Então a hora que é para ter um investimento maior lá na frente e tal, os novos sócios que estão entrando, você já não tem tanto espaço para entrar, o empreendedor começa a perder relevância. Né? Eu acho que melhorou muito nos últimos 2 anos por causa de uma... Eu não diria que é uma escassez de capital, não há uma escassez de capital, mas há uma escassez maior. Está mais seletivo, né? Está mais seletivo. Né? Então você tem alguns business plans que vêm com valuations que não fazem sentido, né? E eu acho que a gente tem um desafio no Brasil mesmo, né? A gente não é um país que, em geral, consegue criar tecnologia nova e modelos de negócios novos de verdade, né? Então, o que diminuiu, eu acho que eu tenho visto menos projetos bons. E, em geral, as startups estão crescendo menos do que elas disseram que elas iam crescer. Essa é a realidade. Então, eu acho que a gente está sendo bem mais seletivo e bem mais cuidadoso nas startups que a gente escolhe. E segmentos de negócio que estão aparecendo mais projetos? Tem alguns que se destacam mais, assim, que você tem visto? Aparece de tudo. Eu não sei se eu estou hoje preparado e acompanhando tão de perto para poder identificar alguma coisa assim clara. Tá. Mas eu acho que a gente tende a ter que acompanhar um pouco as vocações do Brasil, né? Você vai assim, de uma maneira mais simplista, se eu tiver que apostar numa startup que tem um plano legal de negócio, está mais perto do agro, me parece que tem sentido, mais chance de dar certo do que estar perto da indústria, né? Eu acho que sempre quando você está mais perto de tecnologia, desde que também, de novo, você tem um time bom de tecnologia, faz sentido. Tem uma outra coisa que eu acho que está acontecendo também, que eu acho que isso é uma pena para o Brasil, porque a gente tem um bom ecossistema de desenvolvedores e mão de obra. Tem uma mão de obra relativamente boa. Tudo bem, tem aqueles números gerais que falta mão de obra e tecnologia, é verdade, mas tem gente boa. Mas o mercado ficou global e ficou muito rápido. Entendi. Então Perdeu isso um pouco, né? Eu tenho empresas que eu converso até para falar de crescimento, e o cara fala, eu não tenho como falar de crescimento porque eu não vou conseguir botar mão de obra suficiente para trabalhar nos projetos se eu crescer muito, porque hoje tem empresas do mundo todo vindo no Brasil e recrutando bons devs brasileiros. Você tem garotos de 23, 24, 25 anos ganhando $20 mil trabalhando para os Estados Unidos, para a Europa, tal. Como é que você compete num projeto brasileiro faturando em reais com um cara que está recebendo $20 mil? Com o dólar do jeito que está, né? Com o dólar do jeito que está, que às vezes esse $20 mil para uma empresa dos Estados Unidos não é nada. Né? Pior ainda com essa competitividade, né? E agora, por fim, né? Você também, falamos de startup, de investimento, você já é um empresário há muito tempo, né? Já teve outros negócios, enfim, conheço um pouco da tua trajetória toda. Uma empresa super consolidada hoje, mas quem vê aqui não sabe também essa trajetória. Se você olhasse para o Marcelo de trás e dessa trajetória, que conselho você daria para você mesmo, não se arrependendo de nada, mas mais para inspirar as pessoas aqui que também eventualmente estejam pensando em investir, em empreender em alguma coisa, né? Que dica você daria como empreendedor aqui? Cara, eu acho que tem uma coisa até do meu... É engraçado, porque eu sempre estive de alguma forma perto
de marketing e vendas, né? Mas eu acho que nos meus primeiros empreendimentos lá atrás eu fui muito tímido em vendas. Porque eu sempre fui muito cuidadoso de montar as coisas, estruturar bem, muito exigente comigo mesmo, com as pessoas que trabalhavam comigo. Então, eu sempre tinha um pouco a sensação de que a gente ainda não está pronto, ainda não está do jeito que deveria estar. E assim como eu há pouco critiquei algumas startups que às vezes começam a queimar caixa, começam a tentar vender logo muito sem ter um product market fit minimamente adequado, eu, por exemplo, acho que eu cometi o erro Demorou contrário. demais. Teve momentos em que eu já estava muito mais pronto do que eu achava e eu demorei para acelerar o meu processo de vendas. E pronto não vai estar nunca, né? E pronto não vai estar nunca, exatamente. Mas era um pouco essa ingenuidade desse momento, esse perfeccionismo. Eu acho que eu tive empreendimentos que poderiam ter ido mais longe, mais rápido, que demoraram mais porque eu não pisei no acelerador de vendas como eu deveria ter, né, pisado. É engraçado essa realização depois de tantos anos. Eu tenho um cara que sempre digo que tem que investir em marketing e vendas, né? E a outra coisa, eu acho que a gente tem, às vezes, a vida nunca ela é linear, né? Você nunca está por cima, você está por baixo, você tem momentos, né? E você tem momentos que você tem a sensação de que a coisa está meio parada, não está movendo e tal. E o que eu aprendi também é que se essa sensação começa a demorar um pouco mais de tempo, é provável que você esteja parado mesmo. Tem que se mexer, Você né? precisa se mexer. E eu acho que em alguns momentos eu fui condescendente demais com esses prazos que estavam meio parados, e eu fui deixando, eu fui compondo, as coisas vão se resolver, ou certas questões, ou certos problemas de sociedade, de outras coisas vão se resolver de alguma forma, e na verdade eu tinha que ter chacoalhado mais esse assunto antes e demorei demais. Então quando você tiver essa sensação mais intuitiva de que a coisa está um pouco parada e que provavelmente não vai se resolver, provavelmente é verdade, você precisa chacoalhar. Bom, Marcelo, muito obrigado realmente pela tua presença, pelo monte de práticas e dicas que você compartilhou aqui da tua vida profissional, da sales, do mundo B2B, de marketing e vendas, uma aula aí de uma série de questões desse tema no momento, né? E foi um prazer imenso estar com você aqui. Viu? Legal, obrigado. Não, foi ótimo, adorei. Legal. Vamos fazer mais. Bacana. Obrigado. Então, encerrando mais um episódio do Na Prática Podcast, né? Insights que te impulsionam. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe, né? Se inscreva no canal e até a próxima.